E aí, galera da Renda Fixa Prática, aqui é Jefferson Figueiredo, gravando o vídeo da semana da planilha de curvas, planilha que visa ajudar na tomada de decisão por um dos caminhos da renda fixa, pré-fixado, percentual do CDI ou IPCA+. E para isso a gente usa como insumo o futuro do DI e projeções de inflação, para que a gente possa, dados esses dois parâmetros, comparar com o que o mercado tem negociado e tomar uma decisão consciente e calculada na escolha desses caminhos da renda fixa. Como eu tenho feito mais recentemente, tenho feito apurações, né, de ofertas reais. Eu estou com uma oferta aqui do BTG para em torno de 2 anos, 94%, 11,72 pré e IPCA mais 5,61. É uma LCA, então eu tenho o benefício tributário e o primeiro crivo que eu acredito que deve ser feito é para ver se essas taxas em termos brutos, então eu vou ter que grossapar elas estão condizentes com as ofertas de títulos públicos. Porque um título privado, ele deve ter um spread, né, um ganho acima do equivalente de título público. Então, para eu saber e comparar com o título público, que paga imposto de renda, eu tenho que fazer uma comparação transformando isso aqui em um equivalente em termos brutos para poder avaliar o título público de forma par a par, né, os dois considerando o imposto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou usar uma planilha que já convido a vocês, se tiverem desejo, que ela esteja disponível no site. Comenta aí, que aí eu vou disponibilizar ou mando por e-mail, enfim, de alguma maneira faço essa planilha chegar até vocês. É uma planilha que visa transformar, né, essa taxa líquida em bruta, que é o gross up, e assim eu posso comparar. Então eu tenho aqui as ofertas a 11,72, 94, 5,61. PCA mais eu tenho que colocar uma projeção aqui de inflação. Eu coloquei os 5,16, que é a inflação para o período, olhando no cenário Fox. Então baixei lá o cenário Fox e coloquei aqui. E para esse vencimento próximo de 2 anos, que vence ali entre agosto e finalzinho de julho, eu tenho o Fox a 5,14, considerando a taxa média para esse período, essa quantidade de dias úteis. Então, eu vou usar aqui como parâmetro 5,16, 5,14. E eu preciso de um parâmetro CDI futuro. Eu peguei o CDI de mercado também lá da planilha. Aqui em projeções, essa coluna aqui me traz o CDI de mercado. Então o mercado está colocando ali próximo de agosto. Aí eu já fui aqui na modelagem e coloquei o vencimento aqui. Já interpola para mim. Então, um ativo vencendo em 2 de agosto de 24, considerando taxa de mercado, estaria sendo negociado algo em torno de 12,92. 12,92. Então eu tenho isso em termos de gross up, o equivalente 11,72. Se eu incluir o imposto, isso deveria ser uma oferta algo em 13,66. Aquele 94 equivale a um 109. E esse IPCA mais equivale a um IPCA mais 7,36. Então, se eu olhar aqui, primeira coisa, eu vou ver se esse 109 está condizente com a curva de mercado de título público. Eu fui aqui nas taxas das LFTs, olhei aqui, a LFT está sendo ofertada para esse vencimento próximo ali, 24, CDI mais 0,0752. Isso aí dá 100 alguma coisinha. Eu vim aqui na parte de simulação, 12,92 com 0,752, vencendo em 2/8 do 24. Lá em termos de indexador, percentual do CDI, dá 100,66. Então, 109 está acima. Podemos ver também as curvas de pré e IPCA+. Vou baixar aqui rapidamente. Curva Zambima. Vou direto no Google que é mais fácil. Curva de fechamento.
do dia 29. Vou baixar e vou jogar na planilha. Aqui eu vou capturar quanto um título público de prazo equivalente estaria sendo negociado, porque essa taxa de emissão privada do pactual tem que estar acima disso, porque não faz sentido eu comprar um título privado pagando menos que um título público. Então, vou voltar aqui na parte de curvas, vou colar aqui para atualizar para essa data, dia 29. Vou botar aqui 2/8 de 24. A curva de PCA mais está 6,40, pré 13,01. Então aquelas duas ofertas aqui estão acima, 7,36, 13,66. Então estão acima das curvas de títulos públicos. Inflação implícita para esse período 6,20. A gente vai precisar dessa informação. Eu considerei a inflação aqui, a do Focus, está 5,14. Beleza? Então, esse primeiro crivo, que é pegar esse LCA e ver o equivalente em bruto para eu poder comparar com o título público, está feito. Então, essas emissões aqui, termos brutos equivalentes a essas taxas ofertadas, estão acima dos títulos públicos, então é razoável a escolha por qualquer um deles. Se estivesse abaixo, não fazia sentido adquirir. Beleza? Eu preciso fazer esse gross up, brutalizar essa taxa, porque o título público ele tem taxa. Tá? Se eu pegar isso aqui, copiar e colar aqui, vou colocar aqui o mesmo prazo, eu também faço o contrário. Dada essa taxa bruta, eu quero saber a equivalente em taxa líquida. Beleza? Então, percebo que dá o 11,72, 93,49. Aqui tem que mudar, tem que usar o mesmo parâmetro de futuro, né? Porque senão vai dar diferença. Vamos rodar de novo. Tem que dar 94 ali e 561 embaixo. Dependendo do patamar aqui de taxa Selic que eu estou simulando, esse percentual aqui, equivalente bruto, a estimativa dele fica diferente. Então, 94,561. Essa planilha, galera, só solicitar aí no comentário que eu disponibilizo para vocês. Ela permite fazer esse gross up, para pegar um ativo isento e ver o equivalente em não isento. Aí eu posso comparar um LCA com um CDB, por exemplo. Vou fechar aqui que eu não vou usar mais. Vamos para a nossa planilha de projeção. Então, essa curva aqui é a curva semana passada, de 22/7. Então, houve um deslocamento da curva para baixo. Isso indica que houve fechamento nas taxas. Vamos lá no site do Renda Fixa e ver o que fez com que houvesse essa forte queda. Basicamente, o resumo feito pelo Lisboa leva a crer que o mercado considerou que as declarações dovish da política monetária do presidente do Fed, o Jerome Powell, e o PIB negativo dos Estados Unidos no segundo TRI, confirmando a recessão técnica. Então, o que está levando essas taxas a fecharem, o próprio FED, discurso lá do Banco Central americano na condução da política monetária, e a acreditar dessa recessão global. Então, isso faz com que o pensamento de juros mais altos, pelo menos por enquanto, ele não está sendo comprado pelo mercado. Apesar da inflação alta, o mercado acha que a condução da política monetária vai ser mais dovish do que vinha sendo colocado anteriormente, que era uma política mais dura com relação aos juros para a contenção de inflação. Todo esse noticioso, esse resumo está aqui. Ó. Lisboa faz isso muito bem, tirando aí do noticioso do mercado aquilo que é mais importante para a renda fixa. No período aqui entre as taxas, houve um fechamento relevante. As mais longas fecharam 65 pontos. Em termos anuais, saiu de 13,34 para 12,71, fechamento bem relevante. Então vamos ver como é que fica aqui a mudança na trajetória. Eu já fiz o ajuste, então basicamente eu reduzi de 50 para 25 e voltei aqui com uma queda de 50 já em
junho 26 de 23, tinha sido retirada aqui e aumentei um pouco o ciclo de corte aqui. O ciclo de corte no mesmo, um pouco maior aqui já em 23. Essa curva aqui, se eu colar lá, já vai ser suficiente para botar as curvas de forma sobrepostas, então eu posso considerar que essa configuração de atuação do cupom é uma que o mercado considerou nesse prazo. Ficou bem próximo aqui, 13 para 12,97. Então essa atuação de mais um corte de 50 e um de 25, o mercado vinha colocando duas de 50 e depois um ciclo de corte mais forte aqui em 23. Então ela sobe aqui até 14, a Selic meta 13,90 o CDI, e depois cai para 11,90 aqui. Certo? Então essa é a estrutura aqui de mercado. E a gente vai, com isso, escolher um cenário para comparar com o mercado e assim tomar uma opção para o pré, para o percentual do CDI ou IPCA+. Então vamos colocar aqui, vamos escolher um cenário de juros e inflação. Hoje eu vou usar o cenário Focus também aqui para a expectativa de atuação do Bacen. Vou até baixar aqui com vocês rapidamente, eu já fiz para inflação, então taxas, periodicidade. Vou colocar mensal, não é taxa, aqui é taxa, atividade, fiscal. Aqui é taxa, periodicidade, que é reunião. Selic, dos últimos 5 dias, vou usar a mediana, vou usar a mais recente, 29 de 2022. Pesquisei, vou usar o CSV para colar lá o resultado. Copiar isso aqui para lá. Colei. Então a próxima reunião é a 5R, que acontece agora, essa semana. Ele já puxa lá de cima. Então, o mercado está colocando um alta de 50, outro de 25, depois uma estrutura de corte aqui bem relevante em 23. Isso já atualiza aqui para mim. Facilita. O mercado depois corta o cenário de Focus, né? Está colocando cortes bem relevantes aqui já em 23. Um cenário bem menor do que o mercado tá colocando aqui para a trajetória da Selic. Então vou colocar esse cenário Focus lá para a gente ver como é que fica as expectativas futuras para o CDI. O alvo aqui analisado é em torno de perto de 24 ali, e outubro está entre aqui, mas mais perto de 24. Então eu vou considerar a taxa aqui de 24. O mercado colocou a 12,97. Essa estrutura de cortes aqui do retirada lá do cupom, aliás, lá do Boletim Focus, coloca a Selic, CDI médio até o vencimento a 12,37. Ele sai de 13, vai para 13,90 e depois cai para abaixo de 10, considerando os cortes que os players, né, mandaram para o Focus, né. Então vamos aqui, esse é o cenário, essa é a expectativa futura 12,37, essa que eu vou tomar como parâmetro. Então eu tenho lá 12,37 de taxa futura, estou com uma oferta de 94. Isso vai dar uma taxa, considerando o indexador, 11,63. Então vamos aqui na nossa comparação, usei o DI futuro, 94 de 12,37 dá para esse vencimento 11. Já esqueci, vamos voltar lá. 11,63, 12,37, 94%. O vencimento aqui não vai influir na taxa ano, mas eu vou atualizar. Aqui também ele me dá o ganho nominal do período, tá? Então 11,63 em termos de 94% de 12,37. 11,63.
Eu tenho uma oferta de prefixado a 11,72. Então tá aqui, tá bem próximo, tá? Só 10 pontos em termos anuais. Então, eu vou nesse caso aqui, não tem muita relevância porque a diferença está pouco. Como pré ou CDI. Esse prêmio aqui, esse diferencial aqui do percentual do CDI, para um ativo pré-fixado, bem que os dois, por ter baixa liquidez, eu tenho que levar a vencimento, né? Nesses 2 anos, porque não é uma oferta de liquidez diária, então eu não posso resgatar antes, eu tenho que ir ao mercado secundário. O mercado secundário não tem muita liquidez, então o banco pode até recalcular uma taxa e poder te pagar, mas fica a critério dele, já que não tem liquidez diária. Então, aqui, considerando que eu vou levar a vencimento, eu teria que pegar o maior, porque o risco de mercado que eu tenho no pré-fixado, dada que o recálculo do preço dele numa saída intermediária tem impactos muito mais fortes que o percentual do CDI, então o risco de mercado aqui é maior, né? Geralmente tem uma vantagem, então exige-se um prêmio em relação a um percentual do CDI. Então, no caso que está muito próximo, e eu vou levar vencimento, tanto faz um ou outro, mas aqui está dando mais, levando a vencimento, tem uma expectativa de ganho maior do que esses 11,63 fixo. Eu posso optar, mas se houver um aumento, né, ou uma não queda tão forte no CDI, esse 11,63 que é expectativa pode ir acima dos 11,72. Então fica nessa proximidade aqui, eu tenho que confiar muito no meu cenário de trajetória, né, nessa expectativa do CDI futuro para fazer uma escolha pelo pré-fixado. Então aqui fica uma dúvida, então vou colocar os dois, né? Vamos ver agora um cenário de inflação, 11,561 mais uma inflação, que eu vou usar a inflação do Focus. Eu já fui aqui no Focus, coloquei aqui o sistema de expectativa de inflação, eu não coloquei esse mensal, eu fui direto no anual e coloquei aqui no cenário de inflação. Então, o Focus para 22 está colocando a mediana 7,11, 5,32 em 23, depois cai para 3,40, cai para 3, vem para 3,25, 3,26. Como vence aqui em 24, vai ser algo em torno, vai usar essas três inflações aqui. Então, a planilha já faz a conta, colocou a inflação em termos anuais a 5,12 no Focus, considerando essas inflações anuais aqui. Então, 5,12 é minha inflação. Então, vou fazer a conta aqui do IPCA+, 5,12 é meu cenário de inflação, eu tenho a taxa ofertada 5,61, então 5,61, vencendo em 2 do 8 mais ou menos, de 24. Então 5,61 mais 5,12 dão em termos nominais 11,02. Então o total aqui 11,02, 5,61 mais 5,34, né? Essa base é toda anual, tá, galera? 5,12 foi o cenário de inflação que eu usei, que veio do Focus. Isso aí dá um ganho em termos anuais também de 11,02, é menor do que os dois. Então, nesse caso aqui, o pré, o CDI, eu tenho ganho em termos nominais acima dessa IPCA mais 5,61 mais essa inflação. Lembrando que essa inflação aqui eu não sei, só vou saber no futuro. Então, como carrega um componente de dúvida aqui e que se a inflação explodir eu estou protegido, mais protegido do que o pré e o IPCA, em ter ganhos reais. E mais aqui ficou uma diferença de em torno de 70 pontos, vamos dizer assim. Então, basicamente aqui, se você tem uma inflação em termos anuais, teto dessa, né, vai ser no máximo 5,12 ao ano, você não está considerando mais períodos críticos inflacionários, se for no máximo isso, o ganho máximo que você vai conseguir, já que esse 5,61 está dado, está fixo, é 11,02. O ganho real dessas, vamos considerar 11,71, quer ver? 11,71, se eu pegar, se eu tenho uma oferta 11,71, pré-fixada 11,71,
e tem uma inflação de 5,12 dada, eu tenho um ganho real de 6,27. 6,27. Aí dá para comparar aqui direto. 6,27 é mais do que esses 5,61 que foi dado no papel. Porque se eu descontar a inflação desse pré-fixado, dá em termos reais, que é o que o IPCA mais dá, uma taxa acima dos 5,61. Então, vou optar aqui, vou dizer que, dado esses cenários e acreditando muito nesse cenário, tudo projeção, o pré e o CDI é preferível do que ser essa 5,61 mais 5,12 de inflação Focus. E aqui eu coloquei 94% de 12,37, que é o cenário Focus aí para o CDI médio até esse vencimento de 2 anos, que é o ativo que a gente escolheu. Beleza? Então, uma avaliação consciente, calculada. Eu tenho os números aqui, tenho os parâmetros e as expectativas. Eu tenho como tomar uma decisão baseada em números. Beleza? Compartilhem, comentem, curtam. Ajuda a elevar aí as discussões da renda fixa. Porque é assim que os gestores de renda fixa fazem. Eles fazem contas, eles comparam cenários para a cada dia, a cada tomada de decisão, seja de entrada um ativo, seja de saída. Também posso estar carregando esse ativo há muito tempo e posso optar por uma troca, sair de um pré e ir para um CDI. Isso pode ocorrer também com você quando você está carregando já o papel há muito tempo, dá com benefício tributário e enxerga um cenário diverso para aquele ativo que você está carregando, tá, galera? Eu falo muito aqui de novas aquisições, mas a planilha serve para saída também, certo? Precisou lá da planilha do Grows Up? Pode falar comigo que comenta aí que eu mando para vocês. Forte abraço a todos, saúde e paz.